Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Bruno, estudante da Escola César Suado, primeiro ano, novo ensino médio. Hoje, juntamente com meus colegas José Ronaldo e Guilherme, vamos apresentar um pouco sobre o autor Tchaikovsky, um pouco de suas obras e um pouco de sua biografia. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a biografia deste grande compositor. Tchaikovsky, ou também Tchaikovsky, nasceu em 1840 e faleceu em 1893. Ele foi um músico russo. O Lago dos Cisnes, seu primeiro balé, estreou no Teatro de Bolshoi, na cidade de Moscou. Piotr Ilyich Tchaikovsky, ou somente Tchaikovsky, nasceu em Votkinsk, na Rússia, no dia 7 de maio de 1840. Filho de Petrovich, engenheiro, cuja família havia participado de cargos no exército e na administração russa, e sua mãe, Alexandre Diassier, possui uma origem francesa. O compositor deixou obras que primam pela riqueza melódica e pela orquestração. É nada mais nada menos que o mestre dos compositores para o balé clássico. A Bela Adormecida, o Quebra-Nozes e a Quarta Sinfonia são algumas suas excelentes composições. Agora fala aí, Bruno, um pouco da trajetória de vida deste grande compositor, desde pequenininho até adulto. E é isso mesmo, Zé. Desde 5 aninhos, Tchaikovsky já dedilhava piano e aos 7 anos já compunha. Em 1850, com sua família foi morar em São Petersburgo, onde se encanta com os teatros e concertos. Nesse mesmo ano, se ingressa no concurso de Direito, onde os alunos são submetidos a um certo regime de quartel. Em 1854, perde sua mãe, contaminada por uma doença chamada cólera. Entrou numa profunda depressão. Em 1859, recebeu seu primeiro diploma, onde entrou no Ministério da Justiça como escrituário. O trabalho lhe deixava irritado, vivia entre euforia e depressão, sentia-se rejeitado pela sua homossexualidade. E, além disso, não dava valor nenhum ao cargo que ocupava. Redigia sem cuidado os documentos oficiais, deixava atrasar serviço, rasgava tiras dos processos para fazer bolinhas e mastigar. Além disso, ele pediu licença do ministério e, como tradutor, acompanhou um negociante para a viagem ao Ocidente. De volta, em 1862, pediu demissão e ingressou no cenário novamente em São Petersburgo. Tchaikovsky sonhava em ser compositor. Compunha peças curtas com a mesma espontaneidade com que tocava piano. Entrava em contato com as escolas musicais de Berlim e Viena. Em 1865, compôs a sua primeira sinfonia, Sonhos de Inverno, e também a abertura sinfônica A Tempestade. Em 1866, concluiu seus estudos no conservatório. Nesse mesmo ano, foi nomeado professor de harmonia e composição no Conservatório Musical de Moscou. Ainda em 1966, sofreu uma crise nervosa em consequência do trabalho excessivo para compor a Sinfonia número 1 em sol menor. Em 1872, sua reputação já lhe permitia cobrar 800 rublos por composições, como a Terceira Sinfonia e o Lago dos Cisnes, consideradas suas composições mais famosas. Nesse período, já colaborava como crítico musical no jornal Ruski Viedomoty. Trabalhava como professor, jornalista e compositor, o que, devido a essa excessiva carga de trabalho, levou a ter um colapso nervoso em 1875. Reconhecimento. Em 1871, compõe o quarteto em Ré maior, conquista o público. Dedica seu trabalho de criação. Em 1873, escreve sua música de cena para a peça de Tchaikovsky, sua terceira ópera, Opechnik. O êxito dessa obra vem junto com o sucesso da Segunda Sinfonia. Em 1864, executa o Concerto número 1, o que popularizou. Em 1883, Tchaikovsky recebeu um convite do czar para que retornasse a São Petersburgo, a fim de ser condecorado. Vale ressaltar que nessa época o Tchaikovsky ele estava
viajando o mundo afora. Nessa época ele estava em Roma, devido a grandes desorientações que ele teve na vida dele, a grandes perdas, né, de pessoas, de familiares ou de amigos. Então ele estava tendo essa viagem e nesse período, em 1883, ele recebe esse convite do czar para retornar a São Petersburgo a fim de ser condecorado. Então, nessa época, ele havia finalmente atingido a consagração. Pouco depois, isola-se em seu quarto, ardendo de febre. O diagnóstico do médico foi cólera. Com o passar dos dias, entrou em uma depressão e o delírio repetia seu nome, Nadia von Meck. Tchaikovsky faleceu de cólera em São Petersburgo, na Rússia, no dia 6 de novembro de 1890. Dono de uma vasta obra musical, Tchaikovsky brilhou com os balés O Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida, com a ópera Eugene Onegin e com o Concerto para Piano número 1, que se tornaria uma de suas composições mais conhecidas. Desde as primeiras audições, tais obras ganharam aprovação imediata do público e até os nossos dias são lembradas como grandes criações da música erudita universal. Entre seus trabalhos mais importantes figuram ainda o balé, o Quebra-Nozes, as óperas de Voévoda, a Tchaikowsky, Vácula, o Ferro, a Donzela de Orleans, Mazeppa, a Encantadora Rainha de Espadas. Já nas suas composições orquestrais, destacam-se as obras de Romeu e Julieta, a Abertura de 1812, a Marcha Estalava, Tempestade Francesa de Rimini, entre tantas outras composições que atestam no gênero criativo de Tchaikovsky.